Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 5, O Evangelho da Glória de Deus. Autor, Esdras Mar. Título da semana 1, Reavivar a Chama do Dom de Deus. Domingo, ler com oração Lucas capítulo 12, versículo 49, que diz: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. A missão de Jesus, lançar fogo. Querido leitor, chegamos ao último dia desta semana. Vimos que o fogo e a sarça podem unir-se. Você é apenas uma sarça, mas Deus precisa de você para queimar. Vejamos o que nos revela sobre a sarça este versículo. Com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da benevolência daquele que apareceu na sarça. Que tudo isso venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Deuteronômio 33:16. A palavra apareceu no hebraico pode ser traduzida por habitava ou morava. Deus morava naquela sarça. A sarça era a habitação de Deus. Aleluia! Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele quer habitar em nós. A sarça se tornou a casa de Deus. Agora eu vou fazer uma correlação. No Antigo Testamento, a casa de Deus era o povo de Israel, simbolizado pelo tabernáculo e pelo templo, conforme lemos. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Porém, Cristo como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6, parte A. Então, hoje a casa de Deus é a igreja. No Antigo Testamento, Deus queria habitar em seu povo, mas, como ainda não podia entrar neles como o Espírito, ele habitava no tabernáculo, no meio deles. O tabernáculo aqui representa a casa de Deus, a morada de Deus. No Novo Testamento, a casa de Deus é a igreja. Portanto, até aqui vimos que em Êxodo, Deus morava na sarça, mas ao longo do Antigo Testamento, Deus passou a morar num tabernáculo no meio do seu povo, Israel. No Novo Testamento, Deus mora na igreja. A sarça, portanto, representa o povo redimido de Deus em seu aspecto coletivo. Isso é tremendo. Vamos ler a última referência, Números capítulo 9, versículos 15 e 16. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando o povo marchava, a coluna de nuvem o conduzia. Mas quando o povo acampava de noite, o fogo ficava sobre o tabernáculo, sobre a casa. Ao conectar esses versículos, temos aqui uma sarça ardente gigante. Quando Moisés foi chamado, aquela sarça, comparada com esta, era uma sarcinha. O fogo queimava no deserto quando havia o tabernáculo, que representa todo o povo de Israel, a sarça. O povo de Israel era como uma sarça, pois estava cheio de espinhos e causou muitos problemas para Deus. Mas Deus amava aquele povo. À noite, de longe, o tabernáculo podia ser visto e sobre ele o fogo ardendo. Era como uma gigantesca sarça ardente. No Novo Testamento, a igreja, a casa de Deus, também é uma sarça ardente. As pessoas nos olham de longe e nos veem como uma sarça, algo desprezado, sem poder político nem poder econômico, mas tem fogo. Para quem olha de longe, é um mistério. É como o tabernáculo sobre o qual estava o fogo.
Hoje temos o Deus triuno queimando dentro de nós e sobre nós. Somos a sarça restaurada, redimida. Louvado seja o Senhor. Nosso Deus quer que o fogo que arde em nós se espalhe por toda a terra, como Jesus revelou em Lucas 12:49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. A missão de Jesus era lançar fogo. E por essa causa ele sofria uma grande pressão naquele momento. Aquele homem, desprezado por fariseus e judeus como uma sarça sem valor, tinha dentro de si o fogo e a glória de Deus, a qual foi nele manifestada no Monte da Transfiguração. Jesus queria liberar a vida divina que estava nele para produzir seus muitos grãos, que somos nós. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. João 12:24. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Lucas 12:50. Esse batismo se referia à sua morte. Quando João e Tiago pediram para se sentar uma à direita e outro à esquerda de Jesus, ele lhes disse: Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Marcos capítulo 10, versículo 38. Eles responderam que podiam, mas não sabiam o que falavam. Jesus queria que esse batismo se realizasse logo e sentia muita pressão, pois estava prestes a ser crucificado. No jardim de Getsêmani, Jesus estava muito angustiado, em profunda tristeza, porque sabia da responsabilidade que estava sobre si. Jesus queria liberar sua vida divina. Essa vida é o fogo que ele queria lançar sobre a terra. Esse fogo hoje é o Evangelho. Aleluia! Espero que todos nós sintamos essa pressão dentro de nós, a fim de que toda a terra queime com o fogo do Evangelho. Depois de sua morte e ressurreição, quando saiu do túmulo, Jesus estava aliviado. Sua vida divina havia sido liberada e o fogo se espalhou. No dia de Pentecostes, os discípulos pegaram fogo. Atos 2, 3 e 4 diz: Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Naquele dia, o fogo desceu como línguas de fogo sobre os discípulos, e pela primeira vez o Evangelho foi pregado de maneira pública. Podemos ver então que por meio desse fogo divino, a sarça, antes maldita, foi redimida e transformada para ser a habitação de Deus. Isso é um resumo da economia, do plano de Deus. Somos uma sarça, mas Deus quer queimar em nós. Não deixe o inimigo apagar seu fogo. Mantenha viva a chama de Deus em você. Pergunta de hoje: como podemos lançar fogo na terra? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.